Glórias ao Senhor. I am preaching on the supernatural faith series. Tenho pregado sobre a fé sobrenatural e hoje o tema é o poder da confissão. Quem já tem sido abençoado por essas mensagens? Todas as vezes que eu ministro, eu recebo também. Eu creio que você já me ouviu dizer: eu não leio a Bíblia para pregar para você. Você sabia disso? Eu não leio esse livro para pregar. Eu leio desse livro para receber de Deus. E o que eu prego para você é o que eu tenho aplicado na minha vida. Se eu ensinar, mas não aplicar na minha vida, eu sou um hipócrita. Eu não estou fazendo as coisas de maneira correta. Mas antes de falar com você, Deus falou comigo. E antes de eu começar essa mensagem, eu quero te pedir, por favor, se conecte. Se você não estiver conectado, você vai perder muito. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida. E antes de eu começar essa mensagem, eu gostaria de responder uma pergunta muito importante. Por que nós estamos falando sobre fé sobrenatural? Porque eu insisto nisso. Falar sobre fé sobrenatural, semana após semana, culto após culto. Você sabe por quê? Eu não estou pregando para que você usar a sua fé para receber coisas, para que você seja abençoado, para ficar feliz, ou para resolver seus problemas pessoais através da sua fé. Não é só por causa disso. Fé sobrenatural é para revelar Deus através da sua vida de forma impactante. Estão me entendendo? Não é só para você dizer, fui abençoado. Mas você sabia que as pessoas lá fora não leem a Bíblia, mas eles leem a sua vida. E você não é só uma pessoa que vem no culto de domingo, mas você é uma vitrine de Deus para o mundo inteiro. Sabia disso? Você é uma vitrine. E as pessoas estão te assistindo. Quando as pessoas veem o que Deus está fazendo, eles vão falar: se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. O mundo não está lendo a Bíblia, mas está lendo você. E eles estão olhando muito bem, com os olhos bem abertos para você. Se a sua vida não revela o poder de Deus, sua fé ainda é natural, limitada e sem impacto eterno. E é por isso que nós precisamos ter uma fé sobrenatural. Quando eu nasci de novo, eu comecei a ler esse livro. E eu falei: Senhor, eu não quero ter uma fé natural. Senhor, eu não quero ser uma pessoa natural. O que está escrito aqui, eu creio. Senhor, se está escrito aqui, eu vou te obedecer. E muitos milagres aconteceram. Por quê? Porque eu fiquei louco. Eu comecei a crer nesse livro. Essa foi a questão.
Vamos ler o texto base da pregação de hoje. verses at home. Leia ele também na sua casa 20 times. 10, 20 vezes, 30 vezes. Because this is how faith comes in. É assim que a fé vem na nossa vida, à medida que lemos e meditamos. Will you read with me, please? Você pode ler comigo? The next day, verse 12. The next Versículo 12, Marcos 11, 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, a fig tree in Lent. teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se alguma nelas achava alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, pois não era tempo de figos. E Jesus respondeu, disse à figueira, nunca mais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram-no. Say it. Let's go to verse 20. Agora vamos para o verso 20 do capítulo 11 de Marcos. E passando pela manhã, viram que a figueira estava seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse ao Senhor, olha, Rabai, a figueira que amaldiçoasse está seca. 22. Jesus said, Aí no versículo 22, Jesus respondeu, disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. for then, 24. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, creiam que já o receberam, e serás assim convosco. It's hot here. Hallelujah. Or maybe it's the fire of the Holy Spirit. Yeah, both. Jesus, your master, your savior, Jesus, seu mestre, seu salvador, ele falou com uma árvore. and he was not crazy. E ele não era louco. He was in sound mind. Ele estava com a mente muito boa. If you look to someone E hoje, and someone se você olhar para uma pessoa e ver ele falando com uma flor, o que você vai pensar? not okay. Vai pensar, essa pessoa não está boa, não. Your savior, Mas o seu salvador, loving man, one day aquele homem amoroso, ele falou com uma árvore. Por quê? Tem uma razão. wanted to demonstrate Porque ele queria demonstrar of the word o poder das palavras alinhado com a fé. want to show to his disciples. Ele queria mostrar para os discípulos. Pay attention. Preste atenção. Think from God's word. Igreja, tudo que vem da palavra de Deus And you confess. e você crê e confessa, você vai ter. How do I know that? Por que eu sei disso? Because Jesus said. Porque Jesus falou. Jesus is not a liar. Jesus não é um mentiroso. Ele disse. He taught it. Ele ensinou. Absolute truth. Isso é verdade absoluta. And today I want to unpack. E hoje eu quero Sometimes explicar melhor esse texto. I'm going to receive. Não é tudo. Of course it is. I'm going to. Eu quero explicar sobre isso. Tudo que pedirmos, eu receberei. O que isso significa? Faith is not silent. Primeiro ponto. A fé não é algo silencioso. A fé precisa ter uma voz. Repita comigo. A fé não é silenciosa. A fé tem voz. Jesus said, Jesus diz: faith in God. tenha fé em Deus. Speak without doubt. Fale sem duvidar no coração. And this is I want to teach you. E é isso que eu quero te ensinar. It's difficult to understand. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o versículo 24. Eu quero ler de novo. Let's read all together. Marcos 11, 24. Tudo quanto em oração pedirdes,
creiam que já o receberam, e será assim convosco. Some people look to this verse. Algumas pessoas olham para esse texto e falam: eu vou pedir 1 milhão de euros. Ou talvez eu vou pedir um Rolls Royce, um carro novinho. You are silly. Mas precisamos entender algo. But we need to understand this principle. Existe um princípio que precisa ser entendido. Ask for Isso não significa peça qualquer coisa e Deus é obrigado a fazer. if it's like, Se fosse assim, would it be like? desceria como o gênio da lâmpada. Remember that? Lembra daquele... Then the genie come and say, I'd like to have. Eu gostaria de... O gênio esfregava na lâmpada e falava: eu quero ter isso, quero ter aquilo. Mas isso não é o verdadeiro evangelho. Biblical faith A fé bíblica must be based, precisa ser baseada na palavra, aligned with alinhada com a vontade de Deus released by e liberada words that comes out from pelo poder das nossas palavras que saem da nossa boca. write this Se eu fosse você, eu ia escrever essa frase, biblical faith anotar ela. on that Bible. Então, a fé bíblica é baseada na palavra de Deus, alinhada com a vontade de Deus, não com suas vontades, não é seu dizer. É o que Deus falou, é tudo baseado na palavra Words that comes out from your mouth. e é liberada pelas palavras que saem da nossa boca. This is how it works. E é assim que funciona. Hello, are you with me? Vocês estão me acompanhando? Before Jesus say to you, Antes de Jesus falar for you to speak to the mountain, para você falar com a montanha, ele diz: faith in God. tenha fé em Deus. Thing is, you need to have. Então, a primeira coisa é fé em Deus. And where does faith come from? E a fé vem da onde? Where does faith come from? Da onde a fé vem? Comes from hearing the Vem de ouvir a palavra de Deus. This is the point. Esse é o ponto, queridos. Se você não entender, You're going to miss this message. você não vai entender a mensagem. Faith works. A fé trabalha, mas como ela trabalha? Ela funciona. Faith enters in your heart Como a fé entra no seu coração? by hearing the word of Ouvindo a palavra de Deus. How the things are going to work. E é assim que tem que funcionar. Before you pray for someone, Antes de você orar por alguém que você tem say what? A word from Você tem que receber uma palavra de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus, não da sua mente, aí você tem fé no seu coração. Você tem fé, to speak what você vai falar o que Deus falou com você. you pray anything. Se você Ask it will orar, tudo que você pedir será dado. faith is the result. Porque a fé é resultado da palavra de Deus. Everything Tudo. that is fruit of faith, it's fruit Tudo. of reading this book, or maybe Tudo vem. listen to your pastor. Talvez você está ouvindo ou você está lendo. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Start growing. a fé vai crescendo. And this is why faith É por isso que fé funciona. because God spoke to you, Deus falou com você, você creu, you start speaking você começa a falar. Você não fala o que você quer, não o que você deseja. faith is the result of Fé é o resultado da palavra de Deus no seu coração. your mouth. A sua boca revela a sua fé. Speak out loud now. My faith has a voice. Fale alto. Minha fé tem voz. Minha fé tem voz. Has a voice. Minha fé tem voz. Amen. Glory. Is your faith speaking? Sua fé está falando? Is your faith speaking? O que a sua fé está falando? Ponto 2. Faith speaks. Então,
Ponto 2. A fé fala. 2 Coríntios 4:13. Let's read all together. Vamos ler todos juntos? I believed, Tendo, porém, mesmo o espírito da fé, since we have, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. we also, Também nós cremos, por isso também falamos. since you have this spirit of faith. Se você tem esse espírito de fé, e o que é fé? What faith is? Então, o que a fé é? Is the result of God's. Resultado da palavra de Deus falando com você. And then, this spirit of faith. Então, esse espírito de fé que você recebeu, Therefore, I also believed, and therefore I speak. eu creio, então eu falo. We do not speak to believe. Nós não falamos para crer, Because we believe. nós falamos porque cremos. Cremos no nosso coração em primeiro lugar. Faith begins in the heart, Então, a fé começa no coração, listening God, ouvindo Deus. through our mouth. Mas aí vai explodir através da nossa boca. And this activates the supernatural. Let's read Romans 10, 9 and 10. E isso ativa o sobrenatural. Vamos ler Romanos 10, 9 a 10. If you Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, você será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. confess your faith and are saved. Wow. This verse speaks a lot. Esse texto fala muitas coisas. Believes for righteousness. O coração crê para a justiça Release. e a boca libera salvação e alegria. Many Christians. Muitos cristãos, eles começam bem. Why? Because Por quê? to be saved, what do you need? Para você ser salvo, o que você precisa? Você precisa crer no seu coração e você precisa confessar com a sua boca. Então você começa bem. Okay, you are saved. Você foi salvo. Then you say, I am saved. I don't need to. This As pessoas, works forever and ever in your life. esse princípio precisa entender, ele trabalha para tudo. Ele funciona para todas as áreas da nossa vida. Então, sem confissão, a nossa fé fica presa. Então, Jesus diz, Where does your faith come from? então, de onde a sua fé vem? Jesus said, have Jesus disse, tenha fé em Deus. question is direct. E a minha questão é bem, Where has your faith been coming from? da onde você tem tirado a sua fé? Where is your faith coming from? Da onde vem a sua fé? To read the Bible. Se você não lê a Bíblia. Where is your faith coming from? If you don't have to read a page of the Se Bible, você não consegue ler uma página da Bíblia por dia. days ago I was talking to someone. Alguns dias atrás eu estava conversando com as pessoas e eu perguntei, The Bible você está lendo a Bíblia? every day, pastor. Todo dia. Eu falei, glória a Deus. What are you reading? O que você está lendo? I received the verse of the day. Eu recebo o versículo do dia e eu leio um versículo por dia. Um versículo por dia. When I listened, I said, my God, Aí eu pensei, meu Deus. it's the same. If you eat 1 grain of beans a day, Se você comer 1 grão de feijão por dia, como será? Você vai ser forte? grain of rice, 1 grãozinho de arroz por dia. how are going to be your body? Como estará seu corpo? But every day you're going to eat 1 grain, okay? Todo dia você vai comer. Não, não vai faltar. Todo dia 1 grãozinho. 1 grain of beans. 1 grão de feijão. Then you're going to say, wow, I'm so strong. Você fala, sou forte. You're going to be starving. Você vai passar fome. This is what the Bible is for us, beloved brothers. A Bíblia é isso para nós. Where has your faith come from? De onde a sua fé tem vindo? Faith, pay attention. Presta atenção. Faith comes from Se a sua fé vem de meditação,
lendo, estudar e ouvir a palavra de Deus, kind of faith que tipo de fé você vai ter? if you're not doing? Huh? Sometimes I'm doing discipleship. Algumas vezes eu estou fazendo discipulado com as pessoas e eu pergunto para eles: The Bible, você está lendo a Bíblia? you know, Pastor, life is Ah, pastor, a vida é tão corrida. Ah, tá orando? is the reason. Aí a gente vê que isso é a razão. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, What kind of faith do you have? então como que está a sua fé? Where does the faith of believers come from nowadays? De onde a fé dos crentes tem vindo hoje em dia, In this century? nessa época que estamos vivendo? De onde a sua fé tem vindo? From the TikTok videos, Vem dos TikTok vídeos, Instagram videos, dos vídeos do Instagram, no video. 30 segundos. A minha fé é forte. Oh, Lord. From a quick testimony, Por um testemunho a strange que você ouviu de uma pessoa estranha que você nunca se encontrou. powerful. Nossa, que testemunho. That's why your faith doesn't work. É por isso que sua fé não funciona. You are trying to have faith. Você está tentando fé olhando no lugar errado. Some people Algumas pessoas, listening eles ouvem short videos, vídeos curtinhos internet pastors. de pastores da internet No. que você nem conhece He says, e você crê em tudo que ele diz, read the Bible. mas você não lê a Bíblia, Also don't listen even our messages. mas você não escuta nem as nossas mensagens, Videos of your pastor. não escuta os vídeos do seu pastor, Listening videos of 30 seconds. mas fica ouvindo videozinhos de 30 segundos. And I have a question to you. Aí eu pergunto para vocês: We truly love our Lord. nós realmente amamos o nosso Senhor, Read His word. mas não conseguimos nem ler a sua palavra? How can I say? Como podemos falar? Love Him. Eu amo a Ele, Spend time. mas eu não gosto de passar tempo com Ele, ouvindo a Ele. How many of you are married? Quantos são casados? Say to your wife that you love her, but you don't want to spend time talking to her. Say to her. Fala assim para sua esposa: eu te amo, mas eu não vou poder passar tempo te ouvindo e ficar perto de você. O que vai acontecer? Well, brothers, if I ask you about your job, Se eu te perguntar sobre o seu trabalho, like to look at online, o que você gosta de olhar na internet, sobre culinária, saúde, gymnastics, diet, exercício, dieta, everything, you're gonna talk a lot. você vai poder falar para mim sobre essas coisas sem se cansar. Speak. Você pode falar, por quê? You know why? Jesus said, Jesus falou: it's a boca fala what you are do que está cheio o coração. You have no problem to talk about Você não tem problema para falar sobre saúde, pescaria, muscles, about all these things. todas essas coisas. We have difficult to talk. Mas a gente tem dificuldade de falar sobre fé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? But the Bible, the word that produces supernatural faith, A palavra que produz uma fé sobrenatural, if you have time with você só vai encontrar se você tiver tempo com a palavra dele. Porque essa é a palavra de Deus. and the word of God A palavra de Deus na sua boca is so powerful. é tão poderosa como na boca de Deus. Do you believe that God's Você word crê nisso, que a palavra de Deus is powerful in your mouth? But é poderosa? enter into your heart. Mas primeiro ela tem que entrar no seu coração. Você precisa meditar. But we have no time in our schedule. Mas a gente não consegue achar tempo na nossa agenda. Eu tenho tempo para tudo. You have time to study, Você tem tempo para estudar, para trabalhar, do overtime.
É até para fazer hora extra, more money. porque é mais dinheiro. If you say, Lord, I want to. Oh, no, I have no time. Sorry. Aí é para o Senhor, você fala, não tenho tempo. Listen what I'm going to say to you. Ouça o que eu vou dizer. That all Você the sabia que todas as decisions decisões you make que in você your life, toma na vida, all the choices todas you as make, escolhas que você every faz, decision todas as for decisões your para o seu future, futuro, the education a of educação your de children, seus and the filhos, functioning of your como funciona o marriage, seu casamento, all come from vem your da faith. sua fé. All. Você sabia disso? And most of Christians Muitos cristãos do not value não dão valor the scripture à that escritura promises faith. que vai dar fé para eles. Romans 10:17. Romanos 10, 17 diz. Let's read out together again. Vamos ler todos juntos mais uma vez. A fé vem pelo ouvir And hearing the word of God. e ouvir pela palavra de Deus. Faith does Então, not fé fall from the sky. não cai do céu. It's fed by the word of God. Ela é alimentada pela palavra. Look how are you using your free time? Como que você usa o seu tempo livre? See how is your faith. E aí você vai ver como está a sua fé. Look where are you using your free time? O que você faz nos seus tempos vagos? Then you're going to see how is your faith. If you ignore the Bible, Se você ignorar a Bíblia, not a sua fé fica natural e fraca. Christian, do Christians have faith? Yes. Os cristãos têm fé? Todos têm fé aqui. You know how is your faith? Mas você sabe como é que é a fé? É natural, Supernatural. não é sobrenatural. Natural faith. Then give it time daily. Então, dedique seu tempo diariamente, medite na palavra. Depends on Sua vida depende disso. I want to give you some testimonies. Quero dar alguns testemunhos para você. The power of declaration. Before I talk to you, Poder da declaração. something to you. Antes de eu falar isso, eu quero te dizer. Talking to you right now. Você sabe esse homem que está falando aqui com você? Has a lot of failures. Eu tenho várias falhas. Eu não sou perfeito. Sometimes I have to say sorry to Às vezes eu tenho que dizer desculpa para minha esposa. I'm not different from you. Eu não sou diferente de você. The difference is sometimes I humble myself. A diferença é, The leaders know. eu me humilho. Sometimes I have to say sorry. Eu tenho que falar desculpa até para os líderes, às vezes. Eles sabem disso. Tell to you what Mas eu quero te dizer alguns testemunhos de coisas que Deus fez na minha vida. everything that is written in this book Porque eu creio que tudo que está escrito nesse livro pode acontecer na sua vida também. no one is perfect. Porque ninguém aqui é perfeito. And this church, Shalom Church, not perfect church. Nossa igreja, Shalom, não é perfeita também. Normally I say to people, Eu falo para as pessoas, find a perfect se você church, está don't enter procurando uma igreja perfeita, não entra. Porque não tem como, você vai ser um problema. Don't go to that church. Não existe igreja perfeita. Destroy that church. Porque nós podemos, nós mesmos, destruir a igreja. Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, Full of faith in God. mas cheias de fé no Senhor. And I want to share humbly to glorify God because it is He, God, that heals people. Então, quero compartilhar um testemunho com muita humildade. For more than Eu já orei 16 people, por mais de 15 pessoas. 16. Eu consegui contar e lembrei pessoas que tinham pessoas mais curtas que a outra. People came to me with one As leg pessoas vinham até mim com uma perna mais curta que a outra. Eu não gritava, force it. eu não forcei, I eu simply simplesmente declarei. what Jesus said. And then I prayed and I said, Eu orei, declarei, grow. eu falei, perna, cresça, em nome de Jesus.
Instantaneamente, His leg grew. a perna cresceu Everyone. diante dos olhos de todos. And I have some videos. E eu tenho até vídeos de algumas pessoas recebendo. Eu tentei achar. I think I was not. I was in Brazil last year. Fui no Brasil e eu orei por uma pessoa e a pessoa gravou. And his E a perna dele cresceu. someone recorded. Alguém gravou, mas eu não tenho vídeo. But remember, Mas lembre-se, what did Jesus, in that verse that we read, what did Jesus did with a tree? o que foi que Jesus fez com a árvore? Ele falou com a árvore. And after he spoke to a tree, Depois que ele what falou, he said later? When the que tree ele said, falou? "Oh, Jesus! Olha lá, You Jesus. just spoke to a O Senhor tree, falou and the tree dried. e a árvore secou. Oh, the tree is dead." A árvore morreu. O que Jesus falou? Believe in God. Creia em Deus. If you say to the mountains, Que se você falar para a montanha, "Mountains will move." a montanha vai mover. Just pay attention. You're gonna just say, and Você vai falar e a montanha vai mover. this is what blood brothers. This is a principle from the Word of God. Esse é um princípio da palavra de Deus, queridos. Não é por causa de mim. If you believe in this book, Se você crer, se você ler, this word enter in your heart, essa palavra entrar no seu coração. God, you're gonna use me. How many crazy people do we have here? Quem tem pessoas quantos loucos tem aqui? Read the Bible. Put Leia a this word in palavra. your heart. Coloca no seu coração. Be crazy. Tente ser louco. For example, some people say, Pastor, if I pray and the people are not healed, I said, what's the Algumas pessoas falam, e se eu orar e a pessoa não for curada? You didn't do anything to harm them. Continua. Você não machucou aquela pessoa. Continua orando. Okay? But why don't you do that? You don't pray. Por que você não ora? Look to the person next to you and say, Fala para a pessoa do seu lado. use it. Você tem poder. Usa. Fale com a montanha. Beloved brothers, speak. Fale. Last week I shared with you Semana passada eu compartilhei do milagre que minha mãe tinha com um esporão que ela tinha, o osso que estava na mão dela que estava crescendo, que estava dando muita dor nela dia e noite. and my mom came to me and said, E minha mãe falou comigo, Márcio, can God heal this bone? Deus pode curar esse osso? I wanted to have surgery. Porque eu não quero ser operada. I looked at her and said, Mom, Eu falei, mãe, everything is possible for those who believe. Deus diz que tudo é possível para aqueles que creem. Eu devolvi para ela. And then she said, E ela falou, I'm not going to go to the doctor. eu não vou no médico para fazer cirurgia. You have that oil. I said, Você tem óleo para ungir? Me unge. I just prayed. Eu orei e ungi. She said, E ela falou, little bone, ossinho, your place. Get out. não é seu lugar. Ela declarou. After the prayer, Depois da oração, nada aconteceu. the another day, No dia seguinte, de manhã cedo, ela estava gritando, toda empolgada. O meu osso desapareceu durante a noite. it was confession of the word. Foi confissão da palavra que ativou o sobrenatural. Como está escrito lá em Tiago 5. What is written in James 5? O que está escrito lá em Tiago 5,14? Se tem alguém doente, unja com óleo e a oração da fé vai curar o enfermo. Another testimony Um outro testemunho, from years ago. anos atrás. A miracle that happened through confession. Um milagre que aconteceu comigo através de confissão. You heard me, Talvez você já ouviu eu contando esse testemunho. but hear it again, maybe help. Mas talvez ouvindo de novo vai te ajudar. E talvez ajudar quem nunca ouviu. And when I was single, Antes de eu casar, eu tinha uma moto.
that time I used to do a lot of bad things also. E eu fiz muitas coisas erradas, aí eu me converti, parei de usar drogas, mas eu continuei andando de moto, Not doing bad things anymore. mas não fazendo coisas erradas. One day Aí um dia eu saí de casa to go to church para ir à igreja and I have arranged e eu tinha combinado com um amigo who worked with me que trabalhava comigo that I would pass que eu ia passar na casa dele para pegá-lo para ir à igreja. and then I left my house. Eu saí naquele dia Money, sem dinheiro no bolso car. e não sem Then cartão. as soon as I left my house, E assim que eu saí de casa, the motorcycle a moto stopped. parou. Then I checked and the Eu petrol- chequei e ela estava sem gasolina. Then I opened the tank. Eu abri o tanque, Checked. It eu was dry. chequei e estava tudo seco, não tinha uma gotinha. Then I said, E eu falei, e agora? I remember today. I said, Lord, Eu falei, Senhor, I told to Carlos eu falei para o Carlos go to picking him up. que eu ia pegar ele para levá-lo à igreja. Não é por causa de mim, é por causa dele. I was praying, Eu estava orando asking God solution. e pedindo a Deus uma solução. Aí, This verse that I read to esse texto que eu li para vocês, 11:24. I have Marcos 11:24, veio à minha mente. everything you say. Tudo que você disser vai acontecer. Tudo. Whatever you say. Then this verse came to my mind. Veio à minha mente. And then I said, Lord, Aí eu falei, Senhor, oh, you o Senhor disse everything. tudo. And what means everything? O que que tudo é tudo? O que que significa Whatever you tudo? say means what? Tudo que o Senhor falar significa tudo. Whatever you say. Then I said, Jesus, sorry. Eu falei, Jesus, eu nunca vi o Senhor Motorcycle without dirigir uma moto sem combustível, mas eu disse whatever you say que tudo é possível be given to you. e que se pedirmos será, o Senhor nos dará. 10 kilometers from his house. Então eu tinha 10 quilômetros para chegar, ele morava longe. 10 or 12 kilometers. Depois eu tinha mais 10 para chegar na igreja. Eu falei, Senhor, You said o Senhor disse, everything tudo é possível. that I say. Then I am confessing. Então eu confesso agora. I have kicked that motorcycle for 15 times. Eu tentei várias vezes ligar a moto, e não consegui nenhuma vez. I'm going to kick Eu vou tentar mais uma vez. this motorcycle. You start, E essa moto vai começar, vai ligar. pick him up, Vou pegá-lo and then I'm going to bring him to e church. vou levá-lo à igreja. Then I said, Aí eu falei. I started trembling. E eu tentei e começou a funcionar. E eu comecei a tremer. I saw. Quando eu vi que estava funcionando, eu falei, eita, Oh, thank you, Lord. Thank you. obrigada, Senhor. Driving, E eu, singing, he said, e eu dirigi adorando ao Senhor. without petrol. Estou dirigindo sem combustível. Then I drove these 10 kilometers Eu andei esses 10 quilômetros até essa casa. in front of his house. Parei lá, Then Carlos o comes, Carlos veio. and then he comes with short. Ele estava de short. Minutes for the service. Faltava meia hora para o culto. With no clothes. Eu falei, Hi, Marcel. What are you doing? o que você está fazendo? Are you not ready for the church? Você não está pronto? No, I don't think I'm going. Ele falou, Are you crazy? você está... Go! Get your... Vai, corre lá e troca de roupa. Eu estou te esperando você. After this miracle said Depois desse milagre, I was... After this miracle... depois desse milagre This is sometimes, blood brother. People, they are blind. as pessoas não estão vendo. You agree? Você concorda comigo? As pessoas estão cegas. O que você fala? Guia, você leva eles. Você tem que levá-los até. I waited him for 15 minutes Eu esperei 15 minutos and the motorcycle was on. e a moto ligada. E eu falei, o que eu dou? O que eu faço?
Desligo para salvar. or keep on. Aqui, eu continuo ligada. I'm going to be sincere. Vou ser sincero. 100%. I said, Lord, Eu falei, I don't think I'm going to have faith to turn it. eu não vou ter fé para ligar de novo. This was my prayer. I'm very Eu sincere. estou sendo muito sincero. Eu falei, I'm not sure that I'm going to have faith to. eu não vou ter fé para ligar de novo. If you are putting petrol, Você está colocando, o senhor já colocou gasolina, coloca mais. driving without petrol, Você está dirigindo sem, it's not going to have any harm. não vai ter problema nenhum. I was waiting. But then I started shouting, Carlos, come on! Vamos lá, Carlos, estou esperando. Then after Carlos came and said, Ele veio, hey man, but I didn't say anything. mas eu não contei nada para ele do combustível. Sat on the motorcycle. Nós fomos para a igreja. When I was parking, Quando eu parei diante da igreja, acabou tudo. thank you, Lord. Eu falei, glória a Deus. The biggest miracle was Mas o maior milagre não foi sobre a gasolina. Carlos born again. Ele nasceu de novo. Carlos was saved. Ele foi salvo. Jesus until E ele serve o Senhor até hoje. days ago. Eu falei com ele e ele continua firme na fé. Miracles not about you, Os milagres não são sobre você, é para abençoar outros. not for you. I was blessed. Não é para você abençoar, não importa. I had to walk 20 kilometers to save a person. Se eu tivesse que andar 20 quilômetros para salvar uma pessoa, não é o problema. O problema To show é para você mostrar a glória de Deus para salvar outros. I have some practical application of confession. How it works. Eu tenho algumas aplicações práticas Last week sobre confissão. you received a Semana passada você recebeu um desafio: ler e declarar. Did you declare? Você declarou? Read it. Yes. Okay. Now, I want to help you to put it in practice. Eu quero te ajudar a você colocar em prática. I want to talk about if you are sick. Por exemplo, se você estar doente, Okay, healing. cura. Read 1 Peter. 1 Pedro 2:24. Let's read all together. Vamos ler todos juntos? He himself Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, and live for right. pudéssemos viver para a sua justiça, e pelas suas feridas somos sarados. How it works. Como que isso funciona? Instead of complaining, Em vez de ficar reclamando also talking about your pain. e ficar falando da sua dor, It's not going to help you. isso não vai te ajudar. Some people they are Tem pessoas que everybody gostam de falar para todo mundo, spreading the news. né, espalhar as notícias. What good are you going to receive? Que bom, que você vai receber disso? I have some pain. Às vezes eu tenho If I dor. have my pastor, my leaders, and people that I trust, I say, Se okay, tem pessoas que eu confio, eu falo e peço oração. Tudo bem, não é problema. Pedir oração, pessoas que têm fé, não é problema. spreading Mas não sai falando para todo mundo na rua ou reclamando. Jesus' provision. Declare a provisão do Senhor. Wounds, Fala, pelas suas pisaduras eu sou curado. his wounds. Pelas suas pisaduras eu sou curado. This is how it works. É assim que funciona. But you need to read. Você precisa ler, This word should enter your precisa heart. entrar no seu coração You're going to say and think. e você vai falar. É assim que as coisas vão acontecer. Quando falamos, é fruto da palavra de Deus. Provision. Provisão. Philippians 4:19. Filipenses 4:19. Vamos ler todos juntos? And my God, Meu Deus, segundo a sua riqueza, your needs according suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sometimes we're confessing
Às vezes a gente confessa o que não temos, instead of em confessing vez de confessar what we have. o que temos. We talk about Às vezes falamos de contas apertadas, falta de dinheiro, to everybody. e a gente fala disso para as pessoas. Sometimes, God, brother, Às vezes, queridos, struggling. às vezes eu estou passando por problemas financeiros. I don't talk to anyone Eu não falo com ninguém, because I don't want your money. porque eu não quero seu dinheiro. If I say to you that E se eu falar que eu estou precisando de dinheiro, o que você vai fazer? you're giving to me, Você vai ficar preocupado, vai querer me dar. Eu não vou falar isso para os outros. then days ago I was. If you don't know, I am planning to go to Brazil this year. Você não sabe, eu vou planejando, cada 2 anos, nós vamos ao Brasil, visitamos as igrejas. Eu estou indo nesse verão. And I had to buy the tickets. Eu precisava comprar as passagens. When I looked the price, Quando eu olhei os preços, it was on 1,400. cada passagem era mais de 1.000. Falei, uau. I said, and my God, E eu comecei all my needs according to the riches. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Foi isso que eu declarei. The next day, No outro dia, next day, no dia seguinte, someone called me and said, alguém me disse, pastor, alguém me ligou. I didn't talk to him. Eu não falei com ninguém, não pedi para ninguém. He said, Pastor, Ele falou, pastor, can I have your bank account? posso ter o número da sua conta de banco? Eu falei, por quê? Just, I have something I would like to lodge to you. Eu quero depositar um dinheiro lá para você. Eu falei, tudo bem, eu dei. And then, in 1 week, Depois de uma semana, eu entrei lá na minha conta, I opened, eu abri lá. Eu falei, que isso? because I was thinking maybe that person would. Eu pensei que aquela pessoa ia me dar, talvez, uns... As pessoas dão uma oferta, 10, 20. I was expecting that Eu estava esperando 10 euros. que a pessoa ia me doar uma oferta assim, pequena. Open my bank account. Quando eu ouvi, I had 7,000. tinha 7.000. And I didn't talk to anyone. Eu não falei com ninguém sobre isso. God knows all your needs. Deus sabe suas necessidades. Confess and Então confesse. E o meu Deus not my brother. não é meu irmão. God can use your brother. Deus pode usar seu irmão, mas é meu Deus. Say to your brother, maybe God can use you. Você fala pro seu irmão aí, talvez Deus pode te usar. Use you. Okay. Yes. Now you like it. Agora vocês gostaram, né? Lord, brother, Queridos, say with me. digam comigo. Meu Deus, You supply segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. This is what you have to say. É isso que temos que declarar. All areas of your life. Todas as áreas da sua vida, Works. a fé funciona. All areas. Todas as áreas. For sickness, infirmity, Não somente por doença, enfermidade. Sobre identidade. Eu tenho que terminar. I have to do like Joshua. Time stops. Eu tenho que pedir para Josué parar o tempo. Fazer igual Josué, parar o tempo. Vamos terminar. I have no faith of Joshua. Não vou pedir isso, não. Okay. Identity. Romans 8. Identidade. Identidade. Vamos ler juntos? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que vos amou. Romanos 8:37. Pare de dizer, eu sou um fracasso, eu não posso fazer isso. God said you are more
Deus disse, você é mais que vencedor. Talvez você está numa fase. Talvez está passando por lutas. Tempestades não duram para o resto da vida. O storm pode durar, às vezes, durante a noite. Mas a alegria vem na manhã. Talvez você está passando por um momento difícil. Se eu falar da minha vida, você vai orar mais por mim. Eu sou mais do que vencedor. É assim que é a vida cristã. Você pode passar por dificuldades, mas Deus vai prover, vai, porque você é mais do que vencedor. Diga comigo, eu sou mais do que vencedor por aquele que me ama. Maldições. Poderia pregar sobre umas 2 horas sobre esse texto, mas vamos ler juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Muitos carregam maldições geracionais. Isso é muito triste. Talvez de miséria, doenças, traumas. E Jesus quebrou isso lá na cruz. Ele tirou todas as maldições. Você sabe como você vai ser liberto? Crendo no que está escrito. É simples. Eu tinha muitas maldições na minha família. Maldições. E eu quebrei todas elas. Essa maldição geracional estava nos meus avós, nos meus tios, mas está quebrada em nome de Jesus. Diga comigo. Jesus se tornou maldição por mim. Eu sou livre e abençoado. Sou livre e abençoado. Mas você tem que crer. E você tem que agir em cima disso. Medo. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de domínio próprio. Deus não nos fez tímidos. Timidez é igual medo. O medo paralisa decisões, machuca a família, segura seu futuro. Pessoas dentro da igreja, eles têm medo das coisas. Por quê? Se Deus nos deu poder. Se Deus me confirmar, semana que vem vou falar sobre medo. Deus não quer que você tenha medo. Diga, Deus me deu poder, amor, domínio próprio. Medo, sai. Medo, saia. Romanos 8:1. Culpa do passado. Vamos ler todos juntos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, tem pessoas que estão na igreja por muitos anos e eles carregam essa culpa na vida deles. Culpa do passado, de traumas do passado. Desculpe-me. Você precisa fazer algo. Porque a cruz,
Jesus, ele lidou com isso lá na cruz, para que você não sofra mais condenação. Como pastor, eu posso ser liberto? Pela fé. Believing in what Jesus did. The same Creia no que Jesus fez. about the healing, about Mesma uma coisa sobre cura, sobre provisão e também sobre culpa, condenação. not carry Você não pode carregar essa culpa e esse peso sobre a sua vida. Say with me, there is no Diga comigo, não há condenação sobre mim, Christ Jesus. porque eu estou em Cristo Jesus. Eu sou perdoado, Free from guilt, livre da culpa ready to serve e God. pronto para servir a Deus. Amém. Do not declare your problem. Declare God's promise over your life. And I want to finish the last Eu quero terminar. This is important. What if you declare E se eu declarar and nothing happens immediately? e nada acontecer imediatamente? What to do? What O if? que eu faço? What if you pray? Se eu oro, You declare the word of God. eu declarar a palavra de Deus e nada acontecer imediatamente. You know what to do? Você sabe o que você faz? Don't give up. Não desista. Continua orando. The Bible says, É isso que a Bíblia diz. Não desista. pray until God Que says. continue orando até que Deus fale, não, até que Ele responda. This is what you should do. É isso que temos que fazer. I am giving a lot of testimonies. Eu dei vários testemunhos. Você está me entendendo? Você That I prayed. acredita que todos que eu orei foram curados? Infelizmente, não. Of course not. And also, but do you know what I did? Mas sabe o que eu fiz? I prayed for one. I remember Eu orei por um, and that person passed away. aquela pessoa morreu. Ou My prayer that killed. creio que foi minha oração que matou aquela pessoa. But do you know what I did? Sabe o que eu fiz? Eu continuei orando. Eu não desisti. Don't give up. Keep. Não desista. Continue orando. The Bible teaches us clearly. A Bíblia nos ensina claramente. 5 and 6. Marcos 6, 5 e 6. Vamos ler juntos. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão que curou uns poucos enfermos, impôs-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles. This verse gonna help you. Isso vai te ajudar. If Jesus could not heal me, Se Jesus não pôde curar muitas pessoas, você acha que você vai curar todos? to you about why Isso responde para você. yes. And why Jesus could not operate miracles among them? Por que as pessoas não Honor. as pessoas não recebiam milagres? Porque eles não honravam o profeta. Mark 6:4. Marcos 6:4 diz: A prophet E dizia Jesus: Não há profeta sem honra na sua própria terra, among his relatives. nem entre os seus parentes, nem na sua casa. They did not honor. Eles não honraram a Jesus como profeta. They said, this is Eles just falaram: a ele é só o filho do carpinteiro. Knew him growing up. A gente viu ele crescendo. Beloved brothers, Queridos, we must believe that God heals. temos que crer que Deus cura Believe in the people. e também crer nas pessoas que oram por nós. Okay? You should believe that God heals Creia que Deus cura, someone. que Deus vai usar essas pessoas. Yes. Mas o ponto é, I'm not gonna ask for Antonio to pray. as pessoas falam: não vou pedir para o Antônio orar, não. Ele é só um líder. Big problem for you. É um problema grande. Ask for Não vou pedir para o meu irmão aqui. Ele é só um brother. you don't honor. Você não honra. You expect to receive something. Como você vai receber algo? Maybe Talvez. the pastor of my church. Pastor da minha igreja, eu vejo ele toda semana. Tô cansado de ver ele. Because again, this is what happened. É isso que acontece. Jesus grew As pessoas viram Jesus crescendo. A gente jogou futebol com Jesus. Não vai acontecer nada, não.
Eles não honraram o profeta. Você precisa crer que Deus cura. Você precisa honrar a pessoa que está orando por você. Vamos levantar. Eu preciso que você me dê sua atenção só para 1 minuto. Eu vou terminar. Mas eu quero orar por você. A sua vida ela segue a direção da sua fé e das suas palavras. Toda a sua vida ela já vai andar na direção da sua fé e das suas palavras. Por favor, você precisa ter uma direção. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não está honrando a Deus e a sua palavra, me desculpe. Você não vai experimentar o sobrenatural. Ninguém aqui é perfeito. Não diga que você é uma boa pessoa. Ninguém aqui é perfeito. Se você diz que você não tem pecado, você está mentindo. Você é um mentiroso. Mas se você tiver fé em Deus e você é sincero, você está se arrependendo dos seus pecados, Deus pode te usar. Porque Deus usa pessoas imperfeitas, não perfeitas. Feche seus olhos. Uma fé silenciosa é uma fé limitada. A sua boca revela a sua fé. Você não recebe só pelo que você crê, mas pelo que você fala, declara. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão. O Senhor não volte à palavra de Deus. Essa igreja vai crescer em número e milagres à medida que o povo dessa igreja ler a palavra. Não é só uma porçãozinha aqui, outra ali na internet. Leia capítulos e capítulos. Para de reclamar de problemas e declare as promessas de Deus. O Senhor Jesus diz: tenha fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Levante as suas mãos. Ou se renda ao Senhor. Fala: Senhor, me dá uma fé sobrenatural. Começa a adorar ao Senhor. Essa é a minha última mensagem nessa série. Mas eu gostaria que você orasse. Fala: Senhor, me dá uma fé sobrenatural. Eu não quero ter uma fé natural. Me ajuda a crer no impossível. Me ajuda a crer no que eu... Me ajuda a encher meu coração com a Tua palavra. Ore, ore.